No dia seguinte, recebi um e-mail do Davi. Caso aceito. A Camila receberia uma notificação formal de investigação em 30 dias. Se as acusações fossem confirmadas, ela enfrentaria uma multa de 5 a 10 mil reais, além de uma mancha no histórico de crédito por 5 anos. Na mesma tarde, o Carlos recebeu uma ligação da irmã da Camila. Ela foi afastada, disse. A empresa acusou ela de roubo de identidade e fraude. Pediram para ela não aparecer na sede por enquanto. Assenti, não disse nada. Ela subiu essa escada sozinha. Deveria agradecer que não chutei para ela cair de cara. Às 3 da tarde, o serviço social ligou de novo. Senhora Whitman, chegamos a uma conclusão preliminar sobre o pedido de tutela falsificado que a senhora denunciou. Uma audiência formal será marcada. Se a outra parte não cumprir, o caso será encaminhado para a promotoria. Obrigada por avisar, disse, calma. Se precisarem de mim no tribunal, estarei lá. E naquele momento soube que tinha vencido. Exatamente às 8 da noite, o Tiago ligou. Coloquei no viva voz e fiz questão que o Carlos ouvisse tudo. Ele parecia um aluno pego colando na prova. Mãe, a Camila pirou. Hoje ela deixou o Caio no meu escritório, disse. Seus pais não falaram que agora o menino é sua responsabilidade? Então cria. Desligou o celular. Não sei onde ela tá. Será que, só por uns dias, você pode ficar com o Caio? Interrompi antes que ele continuasse. Tiago, deixa uma coisa clara. O Caio é seu filho. Não adotei ele. Ele fez uma pausa. Mãe, só dessa vez. Juro que não tenho outra opção. Devia ter pensado nisso antes de ela bater a porta e sair, disse fria. Tiago, no dia que cancelei seu cartão adicional, tomei uma decisão. Sua bagunça não é mais meu problema. Você escolheu esse casamento, escolheu essa vida, agora leva. A voz dele subiu, com um toque de desespero. Mas mãe, é seu neto. Eu sei, disse firme. Por isso mesmo você tem que ser o pai dele. Não sou santa. Não sou seu plano B, não mais. A partir de hoje, não atendo mais ligações que comecem com pode me ajudar. As tempestades que você causou não vão me pegar com guarda-chuva na mão. Fiz uma pausa, deixei ele sentir e disse, tranquila, definitiva. Quer ser marido? Para de ser filho da mamãe. Se não conseguir, não espere que eu continue sendo sua mãe. Desliguei. Não tinha espaço para lágrimas, nem desculpas. Não tinha oxigênio para culpa. Abri minha lista de contatos e apaguei o número do Tiago. Depois o da Camila, depois o da Sônia, bloqueei todas as contas que eles usavam para falar comigo. Fui nas configurações e ativei o Não Perturbe para sempre. Essa foi a última vez que pausei o caos deles. De agora em diante, se gritarem, fecho a porta. Se caírem, não seguro. Se quebrarem, observo. Sem comentários, sem interferências, sem boias. A partir de hoje, qualquer um que ousar usar a família como arma para me amarrar de novo vai entender. Não sou sua mãe, sou o acerto de contas que você nunca viu chegar. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários, de onde você está me assistindo, que horas são aí agora? E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe. Minha nora me deu um tapa na cara e foi isso. Minha paciência finalmente tinha chegado ao limite. Desde que ela engravidou, o temperamento dela ficou insuportável. No começo, era só uma indiferença aqui e ali, ou um olhar de desaprovação, mas a coisa piorou rápido. Comentários sarcásticos viraram insultos mal disfarçados e, por fim, gritos. Não vou mentir, doeu. Mas eu repetia para mim mesma, uma vez atrás da outra, que ela estava grávida. Como sogra, eu tinha que aguentar, deixar passar. Nunca imaginei que ela me bateria por causa de um prato salgado demais, e ainda por cima na frente do meu próprio filho. Naquele dia, ela disse que estava com vontade de comer algo picante, especificamente um robalo assado com pimentão vermelho.
Peguei um ônibus, atravessei a cidade, 7 paradas, só para encontrar o peixe mais fresco. Passei 2 horas na cozinha, preparando tudo com capricho. Quando levei o prato para a mesa, ela estava lá, olhando o celular, com a cara cheia de impaciência. Deu uma mordida, franziu o nariz e largou o garfo com força. Por que tá tão salgado? Não te falei que queria algo leve? Tentei explicar. Foi assim que preparei o prato. Você pediu, lembra? A voz dela subiu. Ela apontou para mim e disparou. Quantas vezes eu tenho que repetir para você entender? Seus ouvidos são só enfeite. Você é inútil. Foi o fim da linha. Não era a primeira vez que ela falava comigo assim. Tirei o avental com a voz fria. Sou velha demais para ficar à sua disposição. Se quer algo feito, faz você mesma. Virei para ir embora, mas ela veio para cima de mim e me deu um tapa forte. A mão dela parecia uma chapa de aço. Ela era personal trainer e com apenas um mês de gravidez, a força dela não tinha diminuído nadinha. Senti um zumbido no ouvido. No mesmo instante, cambaleei para o lado, me apoiando na mesa, mas minha mão escorregou. Minhas costas bateram na quina e eu desabei no chão frio de azulejos. Fiquei ali, atordoada, com uma dor subindo pela coluna e a respiração entrecortada. Ela ficou paralisada. O rosto dela empalideceu. Depois, em pânico, virou para o sofá, onde o Lucas ainda jogava videogame. Amor, a voz dela tremia. Lucas largou o controle e correu para ela. A abraçou. Calma, meu bem, eu te protejo, não vou deixar nada te machucar. Nem olhou para mim. Foi quando o Jair chegou em casa. Desde que me mudei para cuidar dela durante a gravidez, ele também estava por ali. Passava os dias jogando baralho ou tomando cerveja com os velhos amigos do bairro e voltava à noite. A porta abriu e ele me viu ali, caída. A primeira reação dele, franziu a testa. O que você está fazendo agora? Disse, irritado. Lucas e ela relaxaram visivelmente, como se reforços tivessem chegado. Pai, começou Lucas. Agora há pouco a mãe... Mas Jair me cortou, gritando. Estela, para com isso. Você tropeçou e caiu. E agora? Quer que a casa inteira se curve para você? Meus olhos se encheram de lágrimas. Apontei para ela com o dedo trêmulo. Ela me bateu. O rosto do Lucas ficou tenso, mas mesmo assim ele a defendeu. Mãe, não faz isso maior do que é. Ela tá grávida. Hormônios. Só perdeu o controle por um segundo. Jair deu uma risada de deboche antes que eu pudesse responder. Ela tá grávida do nosso neto. Você tá aqui para ajudar, não para fazer drama. Depois, virando para ela, suavizou o tom, como se falasse com uma criança. Elisa, meu bem, cuidado da próxima vez, tá? Não usa as mãos. E se você se machucar ou machucar o bebê? Ela apertou os lábios, mas um sorrisinho de satisfação surgiu no canto da boca. Entendido. Obrigada. E ainda me lançou um olhar de triunfo silencioso. Me apoiei nos azulejos gelados e me levantei, sentindo mais frio por dentro do que o chão sob mim. 30 anos de casamento, mais de 2 décadas criando um filho. E naquela casa eu valia menos que um cachorro. Para eles, eu era só uma empregada que ficou tempo demais. Lucas, vendo que eu estava de pé, passou o braço em volta dela, como se nada tivesse acontecido. Tá vendo? Eu te disse. Ela tá bem. Só tá sendo dramática. Ela revirou os olhos e se aninhou contra ele. Jair bateu na mesa. Estela, se o jantar tá pronto, traz logo. Tô morrendo de fome. Jantar. Que piada. Agarrei a borda da mesa e a virei com uma mão. O robalo com pimentão vermelho que eu tinha preparado com tanto cuidado, junto com o resto da comida, desabou no chão. Os pratos se espatifaram. O molho espirrou para todo lado. Eles ficaram congelados. Peguei meu celular. Minha voz era gélida. Já chamei a polícia. Agora eles acordaram. Jair berrou, batendo na mesa. Você tá louca? Estragou o jantar inteiro e agora chama a polícia? O que os vizinhos vão dizer? Lucas entrou em pânico. Mãe, por favor. Não foi sério. Foi só um deslize. Não precisa mandar ela para a cadeia. Os lábios dela empalideceram. Eu não quis. Jair gritou mais alto que todos. Cancela essa chamada. Diz que discou errado. Todos gritavam ao mesmo tempo. Minha cabeça latejava, como se tivesse um enxame de abelhas zumbindo no crânio.
Sentei no sofá, segurando a cabeça, sem entender direito. E foi ali que a polícia chegou. Tudo ficou preto. Quando abri os olhos, estava numa cama de hospital. Lucas estava lá. Assim que me mexi, ele empurrou a Elisa para perto de mim. Mãe, ela tá muito arrependida. Sabe que errou. Tá grávida, pelo amor de Deus. Não dá para perdoar só dessa vez? Jair rondava ali perto, de braços cruzados, a voz tensa, mas autoritária. Você tinha mesmo que fazer esse escândalo todo. Chamar a polícia é vergonhoso. Quando eles chegarem, você vai dizer que caiu. Ponto final. Elisa ficou paralisada ao lado da cama, os olhos arregalados, em silêncio. Virei a cabeça e fechei os olhos. A voz do Jair subiu, com aquele tom de comando que eu conhecia tão bem. Estela, tá me ouvindo? Ele ainda achava que eu era a mesma mulher que sempre cedia, que ficava quieta, obediente. Mas aquele tapa me acordou. De repente, percebi que tipo de vida eu estava levando. Uma ferramenta, uma empregada sob demanda, sem salário, na minha própria família. Mesmo depois de me aposentar, eu continuava na cozinha, me desgastando por eles. E, em troca, um tapa, uma careta, um monte de acusações. Lucas casou e eu pensei, finalmente posso respirar. Finalmente posso viver para mim mesma depois de uma vida sendo o pilar de alguém. Mas ali estava eu, com 65 anos, ainda engolindo humilhações, ainda agarrada à ilusão de família, ainda calada depois de um tapa, enquanto os homens da casa olhavam como se não fosse nada demais. O que me transformou no capacho deles? Recusei aceitar isso. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Se ainda respiro, ainda tenho escolha. Não seria mais a empregada sem alma, nem a esposa dedicada a um homem que não se importava. Acabou esse papel. Tenho 65 anos. Não é tarde demais. De agora em diante, cada dia que me resta é meu. Vou me amar com a mesma intensidade que um dia dei a eles. Todo aquele carinho incondicional estou tomando de volta para mim. Jair ainda resmungava ali perto, irritado. Se a polícia chegar, é melhor você agir com inteligência. Ou vai ver só. Lá estava. Ou vai ver só. Mesmo estando numa cama de hospital, as palavras dele não tinham preocupação nem remorso. Só ameaças. Ele ainda se achava o rei de um castelo em ruínas. Achava que eu não tinha força para reagir, que eu ia me alinhar de novo, baixar a cabeça como sempre, por Lucas, pela ilusão da família. Mas dessa vez, não. O que eu ganhei com meu silêncio todos esses anos? Lucas nunca ficou do meu lado. Consolou a mulher que bateu na própria mãe e nem se abaixou para me ajudar a levantar do chão. Então, por quem eu estava me humilhando? Olhei para o teto e algo dentro de mim se soltou. Silenciosamente. Chega. Horas depois, a polícia chegou. Pediram para os outros saírem do quarto. Jair foi o último a sair, me lançando um olhar tão duro que poderia quebrar vidro, cheio de raiva e advertência. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Nem pense nisso. Mas dessa vez, eu pensei. Contei tudo aos policiais, do começo ao fim, com calma, com clareza, sem drama, só fatos. Então, entreguei as gravações de vigilância, que eu tinha instalado num canto da sala. No começo, era só uma precaução, algo que fiz discretamente, por via das dúvidas. Agora, era minha salvação. Os policiais assentiram enquanto anotavam. Também aceitaram o laudo médico, concussão leve, trauma contuso na região lombar e hematomas no cotovelo. Me informaram que interrogariam os envolvidos. Mais tarde naquela noite, Jair e Lucas voltaram. Os dois pareciam nervosos. Na mão do Jair, uma declaração de perdão, cuidadosamente impressa. Ele nem tentou se acalmar. Que diabo está acontecendo com você, Estela? Tá louca? Levou essa palhaçada pra polícia? Agora o bairro inteiro sabe. Que vergonha. Me olhou como se eu tivesse o apunhalado pelas costas, mas tudo o que senti foi nojo. Lucas puxou a manga do pai, discretamente, com um olhar de aviso. Jair resmungou, mas recuou. Lucas suavizou a voz, tentando parecer razoável. Mãe, não tô dizendo que ela estava certa. O que ela fez foi errado, mas ela tá grávida. Você não pode esquecer isso, só dessa vez. Ele deslizou o papel pela mesa. Se você assinar isso, a polícia vai arquivar, sem acusações. Se não, ele hesitou,
Podem prender ela. Ela tá grávida do seu neto, mãe. Você quer mesmo esse rolo todo? Pode afetar o futuro do bebê. Eu ri de verdade, sentindo uma amargura presa na garganta. Esse era meu filho. Esse homem chorão e patético que eu criei. Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda queria que eu encobrisse a Elisa. Ainda achava que eu devia engolir minha dor para proteger uma criança que eu nem conhecia. Não disse nada. Só olhei para ele, fria como pedra. Ele titubeou. Mãe, se ela acabar com antecedentes, o que vai ser do bebê? Você vai destruir essa família por um erro? Não pensou no bebê quando me bateu. Não hesitou em me dar um tapa. Naquele momento não estava preocupada com o futuro de ninguém. Então por que eu tinha que protegê-la agora? Quem protegia meus hematomas? Minha concussão? Sem dizer uma palavra, empurrei o papel de volta pela mesa. Não vou assinar. Não pergunta de novo. Lucas ainda não estava pronto para desistir. Se você assinar, prometo que ela vai se desculpar. Como deve ser. Eu zombei. Se desculpar? Você disse que carregaria o mundo por ela. E o que aconteceu? Agora tá jogando ela na minha frente e esperando que eu limpe a bagunça. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Esfregou a nuca com o olhar perdido. Eu só não queria que ela se estressasse muito. Não é bom pro bebê. Ele estava preocupado com ela, com a pessoa que me bateu. Olhei para ele e não reconheci o homem à minha frente. Esse não era meu filho. Esse não era o menino que um dia segurou minha mão e disse: Mãe, você é meu mundo inteiro. Faltaram palavras. Senti um aperto no peito. Minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. Deixei elas caírem, não enxuguei, não escondi. Jair grunhiu ao me ver chorar. Nossa, por que tá chorando agora? Foi um tapa. Tem gente que sobreviveu a coisa pior. Ele continuou. Tô te avisando, se não assinar esse papel, pode arrumar suas coisas e vazar. Vazar, repeti, com a voz fria e monótona. E então, ri. Beleza, vou vazar. Mas quero que vocês dois lembrem disso. Saio de cabeça erguida, sem vergonha nenhuma. Enxuguei as lágrimas, levantei o queixo e olhei Jair nos olhos. Minha voz era firme, inabalável. Jair Monteiro quer o divórcio. Ele ficou paralisado. Depois, inacreditavelmente, deu uma gargalhada. O que você disse? Divórcio? Na sua idade? Quem diabos ia te querer? Respondi sem hesitar. Não se preocupa, vou ficar bem sem homem. Ele zombou. Você vai se arrepender. Assim que eu estiver solteiro, encontro uma mais jovem e bonita num piscar de olhos. Abri a boca para responder, mas Lucas me cortou, irritado e impaciente. Vocês podem parar com isso? Mãe, assina esse papel. Se a Elisa for presa de verdade, podemos perder o bebê, e ela pode até se divorciar de mim. É isso que vocês querem? Ver essa família desmoronar? Arranquei a declaração de perdão das mãos dele e a rasguei, deixando os pedaços caírem no chão. Essa família já desmoronou, disse com frieza. Cansei, quero o divórcio. Então vai pro inferno, latiu Jair, batendo a porta e saindo furioso. Lucas ficou olhando os pedaços rasgados com o rosto vermelho de raiva. Apontou para mim com o dedo trêmulo e gritou. Você não tem coração? Beleza, não me chama mais de mãe. Ri alto, livre. A partir de hoje não tenho marido, não tenho filho e me sinto ótima, finalmente livre. Ele também saiu batendo a porta. E o silêncio voltou para o quarto. Me recostei na cama. Meu coração parecia um vidro quebrado, afiado, mas finalmente inteiro. Dessa vez, não ia ceder. Fechei os olhos e caí no sono mais profundo que tive em anos. Durante a semana seguinte no hospital, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Foi como se Jair e Lucas tivessem me apagado das vidas deles. A polícia me informou depois. A Elisa ficou detida por 15 dias e teve que cobrir todas as minhas despesas médicas. Durante todo esse tempo, a única pessoa que nunca saiu do meu lado foi meu sobrinho, Cauã Reis. Cauã era filho da minha irmã. A mãe dele morreu quando ele tinha 16 anos. O pai se casou de novo logo depois, e a casa nunca mais foi um lar para ele. Cauã estudava num internato e cada fim de semana era uma corda bamba para conseguir dinheiro, lidando com os humores da madrasta. Ele sempre foi muito ligado à minha irmã. Depois que ela morreu, tratei Cauã como se fosse meu. Sempre que ele precisava de dinheiro, eu dava discretamente para ele não passar fome. Esse apoio fez ele entrar numa das melhores universidades do estado.
O pai, enquanto isso, reclamava da pobreza, dizendo que precisava do dinheiro para a nova família. Cauã nunca reclamou, mas eu sabia como era difícil. Juntava o que podia para ele todo mês, o suficiente para mantê-lo afloat. Depois de se formar, Cauã fundou uma pequena empresa de tecnologia digital no norte do Rio de Janeiro. Não era uma empresa gigante, mas era sólida. Ele cortou laços com o pai, mas nunca me esqueceu. Em feriados, aniversários, até numa terça-feira qualquer, ele sempre me procurava. Enquanto estive internada, ele aparecia todo dia, tranquilo, confiável. Trazia comida quente e uma conversa gentil. Ver o rosto amigável dele era a única coisa que impedia meu coração de esfriar de vez. Quando recebi alta, disse para ele que ia para casa finalizar o divórcio. Ele tentou argumentar comigo. Tia Estela, se der para conversar com calma, não se precipita. Mas, ao ver a determinação no meu rosto, não insistiu. Só disse calmamente: então eu vou com você. Cruzamos a porta de casa e uma xícara de cerâmica voou na direção da minha cabeça. Cauã me puxou para trás bem na hora. A xícara espatifou contra o batente da porta com um barulho ensurdecedor. A voz do Jair rugiu de dentro. Que diabos você está fazendo aí de volta? Por que não morreu naquele hospital? Cauã se colocou na minha frente. Tio Jair, ela acabou de sair do hospital. Não dá para falar como gente? Então Jair percebeu que eu não tinha vindo sozinha. Lançou um olhar venenoso para o Cauã. Trouxe reforço, é? Acha que trazer reforço vai me assustar, Estela? Nunca vou te perdoar. Puxei o Cauã e fiquei firme na entrada. Não preciso do seu perdão. Tô aqui para se acabar com esse casamento. Oficialmente. Jair bufou, como se fosse o fim de uma piada ruim. Divórcio. Sério, acha que tem opção na sua idade? Para onde você acha que vai? Não me dei ao trabalho de responder. Passei por ele e comecei a fazer as malas. Ele não terminou. Me seguiu até o quarto, como uma sombra. Acha que eu vou voltar rastejando, né? Continua sonhando. Dobrei minhas roupas com cuidado e guardei na mala. Fica tranquilo, não te aceitaria nem se fosse o último homem vivo. Por mim, pode desfilar com 10 amantes. Peguei uma pasta no meu bolso, o rascunho do acordo de divórcio. Entreguei para ele. Essa é a versão preliminar. Temos a casa e uns 100 mil em economias. Escolhe uma. Não era muito, mas a casa, embora velha, ficava num lugar valorizado. Os pais dele tinham deixado para nós e o valor só subia. Eu sabia exatamente o que ele ia escolher. Jair sempre foi egoísta. A casa significava mais para ele do que eu. Para mim, era só uma tumba de anos de silêncio e trabalho não reconhecido. Ele grunhiu, olhando o papel. Obviamente fico com a casa, não vou sair. Pode vazar, vou ficar bem sem você. Ele disse isso com a arrogância de quem acha que o divórcio é um recomeço. Não respondi. Só fechei a mala e me levantei. Ótimo. Assina os papéis e tá feito. Ele bufou, andando pesadamente para a sala para pegar uma caneta. Foi quando Lucas entrou pela porta, trazendo uma tensão pesada como uma tempestade. Assim que me viu fazendo as malas, o rosto dele se contorceu de raiva. Então é isso, conseguiu o que queria. A Elisa tá na cadeia. Ganhou. Tá feliz agora? Estendeu os braços. Valeu a pena. Queimou a família inteira só para se sentir melhor por um tapa. Jair entrou na conversa, rindo com amargura. É isso que acontece quando mulher acha que um drama faz ela poderosa. Uma atrás da outra, as palavras deles me atingiram como fumaça ácida, sufocante, ridícula, absurda. Cauã não aguentou mais. Lucas, sua esposa bateu na sua própria mãe e você tem a cara de pau de dar sermão. Não importa como você explica, bater em alguém é errado. Se é assim que você foi criado, então me ilumina. Lucas virou a cabeça bruscamente para encará-lo. Quem diabos é você? Desde quando pode falar da minha família? Cauã se endireitou, com a voz calma, mas firme. Sou sobrinho dela. Isso significa que é assunto meu. As palavras me acertaram como uma pedra no peito. Pela primeira vez em décadas, alguém falou por mim, na cara deles. E não foi meu marido, não foi meu filho. Foi um garoto que eu ajudei em segredo, sem esperar nada em troca. Jair revirou os olhos, assinou os papéis do divórcio, com um gesto exagerado e jogou na mesa. Pega e vaza, não volta rastejando. Lucas agarrou o acordo rápido, examinando com a testa franzida.
Depois, o tom dele ficou gelado. Então é isso. Vão dividir tudo entre vocês dois? E eu fico com o quê? A casa, as economias, isso era para ser meu um dia. Como vocês podem me deixar assim? Que piada. Ele não perguntou se eu estava bem? Não se importava com como eu tinha vivido. Só queria saber se a herança dele estava intacta. Eu achava que essa família nunca ia desmoronar, então considerava todos os bens como garantia. Mas agora, vendo que limites definitivos estavam sendo traçados, ele entrou em pânico. A voz do Jair suavizou, tentando acalmá-lo. Lucas, calma. Do que você está falando? A casa vai ser sua um dia. Claro que sim, não se altera. Mas Lucas não engoliu. O olhar dele ia do Jair para mim e de repente ele se decidiu. Não me importa como vão dividir. Quero a escritura da casa transferida para mim e os 100 mil na minha conta. Se precisarem de dinheiro, vem pedir para mim. Inacreditável. Nem olhei para ele. Só me aproximei e arranquei os papéis da mão dele. Tô dividindo bens, não herança. É uma decisão que tomo enquanto vivo, e você não tem voz nisso. Se quer algo, tenta sonhar. Virei pro Cauã e senti. Vambora, já perdemos tempo demais aqui. Cauã pegou minha mala e caminhou comigo para a porta. Lucas se virou, com os olhos brilhando. Tá tentando roubar minha mãe. Acha que não vejo o que você quer? Se tá atrás do dinheiro dela, juro que foi a última vez. Olhei firme nos olhos dele, com a voz baixa e fria. Esse dinheiro é meu. Dou para quem eu quiser e você não controla mais nada. Esse filho meu tinha sido mimado a ponto de não ser mais reconhecível. Saímos. Cauã abriu a porta do carro e se sentou, colocando o cinto antes de virar para mim. Para onde, tia Estela? Dei um sorriso maroto. Dirige, tá tudo arranjado. Indiquei o caminho e chegamos a um bairro residencial tranquilo. Calçadas limpas, gramados bem cuidados. Alguém passeava com o cachorro na mesma quadra, outro cortava arbustos. A casa era uma charmosa casa térrea com um jardim privativo na entrada. Pertencia à minha velha amiga Clara Campos, que tinha se mudado para Portugal há 10 anos. Raramente voltava, mas nunca vendeu a casa. Não conseguia se desapegar. Mantinha tudo impecável. Semanas antes, numa ligação, contei para ela que queria um lugar para recomeçar. Sem hesitar, ela me enviou as chaves, sem contrato de aluguel, sem nada. Só com um pedido. Cuida do jardim por mim. Entrei numa sala de estar clara e espaçosa. A luz do sol entrava pelos janelões, lançando um brilho suave no chão de madeira. Lá fora, o jardim estava em plena floração. Uma mesa redonda de pátio ficava sob um pergolado. 2 cadeiras brancas de vime. Um aquário contornava a parede internas. Alguns peixinhos dourados deslizavam pela água, refletindo o céu como uma pintura viva. Embora a Clara passasse quase o ano todo fora, contratava um serviço profissional para limpar a casa e cuidar das plantas. Agora que eu tinha me mudado, essas tarefas viraram parte da minha vida. Não um peso, mas uma oferta de paz. Cauã estava no jardim, andando devagar. Tia Estela, esse lugar é um paraíso. É 1000 vezes melhor que nosso AP escritório. Ri, com a voz leve e livre. Aparece quando quiser. Eu cozinho. Você me ajuda a consertar o pergolado e os canos d'água. Ele sorriu. Fechado. Acenei enquanto ele ia embora. Depois, vesti uma roupa confortável, fiz uma xícara de chá e levei meu alto-falante para o jardim. Uma música suave tocava, o vento balançava as flores. O sol era quente, mas não escaldante. Pela primeira vez na vida, senti que o próprio tempo tinha decidido me tratar com carinho. Meu Deus, então a vida podia ser assim. Eu tinha passado a vida ocupada sendo esposa, mãe, empregada, guardiã do mundo de alguém. Tão ocupada que nunca parei para me perguntar o que eu queria. Passei anos achando que não era suficiente, que os outros tinham que ditar as regras. Mas agora entendi. Ninguém é superior, ninguém tem o direito de tirar minha liberdade. O tempo é justo, dá a cada um as mesmas horas num dia, o mesmo número de dias numa vida. Então, por que eu não deveria gastar o resto da minha em mim? Na tarde em que a Elisa saiu da cadeia, a luz do sol estava quase perfeita demais, como se escondesse algo. Eu estava podando flores no jardim quando ouvi a campainha. Cauã abriu. Não ouvi tudo, só a voz baixa dele dizendo:
Fala você mesma. Ela não te deve nada. Levantei os olhos e vi a Elisa parada na porta, com um vestido de grávida impecável, maquiagem perfeita, o rosto inexpressivo, como se nada tivesse acontecido. Ela entrou devagar, sentou na cadeira na minha frente, com as mãos na barriga, e me deu um sorriso educado, daqueles que a gente dá para um estranho no banco. Vim conversar, disse. Não respondi. Continuei cortando as flores. Ela esperou alguns segundos antes de falar de novo. Sei que o que aconteceu te magoou, mas já passou. O Lucas disse que, se você é tão madura quanto diz, deveria deixar para lá. Finalmente levantei os olhos, com a voz sem calor. Você tá aqui para conversar ou para me pressionar? A boca dela se torceu. A irritação brilhou nos olhos. Só acho que isso não deveria continuar afetando nossa família, especialmente o bebê. Larguei as tesouras de podar e olhei para ela, sem dizer nada. A expressão dela endureceu. Então mudou de tática. Você já conseguiu o que queria. Fui presa. O Lucas e o Jair estão à beira de um colapso. O que mais você quer? Olhei firme para ela, com a voz fria e calma como gelo no inverno. Acha que chamei a polícia por vingança? Ela levantou o queixo. Não foi? Peguei uma pasta na mesa e tirei uma cópia do relatório policial, junto com fotos dos hematomas na minha testa, costas e cotovelo. Ela hesitou e não tentou pegá-los. Coloquei os documentos bem na frente dela. Os originais já estão arquivados no meu advogado. Se você levantar a voz para mim ou se aproximar de forma ameaçadora de novo, meu advogado vai pedir uma ordem de restrição e, com ela, a revogação da sua guarda. Pela primeira vez, vi algo tremer nos olhos dela. Os lábios dela estremeceram levemente. Continuei. E você planejava voltar para o mundo fitness, né? Fiz cópias de segurança das gravações de vigilância onde você me bate. Se insistir, envio elas anonimamente para todos os seus possíveis empregadores. Vamos ver como ficam nas redes sociais. O rosto dela empalideceu. Foi como se eu tivesse dado um tapa nela. Só que dessa vez não deixou marca, só silêncio. Fiquei de pé, calma e pensativa. Não esquece. Seu próprio advogado te mandou ficar quieta e obedecer. Se for esperta, não joga seu futuro fora por causa do seu pavio curto. Ela me encarou, furiosa, mas em silêncio. A raiva nos olhos não combinava com os ombros caídos, derrotados. Da porta, Cauã falou com voz monótona. Se terminaram, pode ir, por favor. Gostamos da paz aqui. Ela me lançou um último olhar cheio de ódio. Depois girou nos calcanhares e tropeçou de leve no batente ao sair. A porta se fechou atrás dela. Não sentei, recolhi os documentos em silêncio e guardei na gaveta. Meus movimentos eram leves, mas por dentro eu me sentia firme, ancorada. A mulher que eu era antes tinha medo dela, não pela força, mas porque eu me agarrava à ilusão de que ainda éramos uma família, que, se ficasse calada, poderia preservar algo inteiro. Mas hoje entendi que família nunca foi segurança, era controle. Agora eu tinha um lar, proteção legal e a vida que escolhi. Acima de tudo, tinha poder. Cauã entrou com uma xícara de chá, sorrindo. Esse discurso que você deu, épico. Sorri. Ela pode não respeitar as pessoas ainda, mas vai aprender a temer as consequências. Ele sentou do meu lado, sério. Tia Estela, você não é mais a mesma mulher de antes. Assenti. Não, finalmente descobri. A verdadeira liberdade não é ser barulhenta, é saber quando lutar e quando cortar o que não te serve. Lá fora, a brisa balançava os samambaias pendentes como se concordassem. 3 dias depois que a Elisa foi embora, marquei um encontro com o Cauã para visitar um escritório de advocacia no centro. Minha advogada, Camila Henriques, era uma mulher de uns 50 anos, com óculos de armação dourada e uma voz calma como um lago, mas cada palavra afiada como bisturi. Sobrevivente de violência doméstica, ela agora se especializava em planejamento patrimonial e proteção legal para mulheres idosas. Senhora Monteiro, disse assim que sentei, você não precisa só proteger seu dinheiro, precisa eliminar qualquer influência que alguém possa tentar usar contra você. Assenti. Quero tudo selado, sem brechas. Ela redigiu um novo testamento na hora. Minha conta de aposentadoria, minha nova conta de poupança, tudo no meu nome. Os beneficiários, 2. Metade para o Fundo Estadual de Abrigos para Mulheres e para a Iniciativa de Hortas Comunitárias. A outra metade para o Cauã. Ver o nome dele ali trouxe uma paz que eu não sentia há anos. Não estava punindo o Lucas, estava honrando uma verdade.
Quem me viu, me respeitou e me apoiou quando eu estava no fundo do poço foi o Cauã, não meu filho. Depois de assinar os documentos, Camila levantou os olhos e disse: envie cópias para o Jair e para o Lucas. Não porque eles precisam responder, mas porque você precisa que eles saibam que não têm mais direito à sua vida. E foi o que fiz. 2 envelopes pardo, 2 cartas de apresentação. Sem desculpas, sem explicações, não esperei resposta, não precisava. Alguns dias depois, Cauã passou para me ajudar a instalar o novo sistema de irrigação no jardim. Depois de ajustar a válvula, enfiou a mão no bolso e me entregou 2 recibos. Ambos receberam o correio. Disse: foi tudo e foi suficiente. Justo quando pensei que finalmente podia me acomodar em paz, Lucas ligou. Mãe, começou com uma voz sem o fogo de sempre, na verdade com uma doçura estranha. Conhecia esse tom. Ele sempre usava quando queria algo. Acabei de ver a cópia do testamento que você mandou. Sério que vai dar o dinheiro todo? Nem perguntou se eu concordava. Dei uma risada seca. Perguntar? Desde quando preciso da sua permissão para gastar o dinheiro que eu ganhei? Ele fez uma pausa e o tom endureceu. Sou seu filho. Como pode dar tudo para um estranho? Quem é o Cauã para você? Respondi sem pestanejar. Cauã é minha família, você não. Silêncio na linha. 3 segundos longos. Depois, a explosão. Tá louca? Sou seu filho. Não pode me largar assim. Juro por Deus que te declaro incapaz e te interno num asilo. Não vai tocar num centavo. Ri alto, às gargalhadas. Depois, disse com calma e clareza. Talvez você deva falar com seu advogado antes. O que você está fazendo agora? Isso se chama coerção financeira. Intimidação de idoso. Essa chamada está sendo gravada. Tá me gravando? Isso é crime, disse ele. E você? Você é o pior investimento que fiz na vida. Encerrei a chamada e mandei a gravação para Camila imediatamente. Menos de 3 horas depois, ela respondeu. Se ele entrar em contato de novo, eu mesma o levo ao tribunal. Naquela noite, coloquei meu celular no modo não perturbe. Instalei a nova campainha inteligente que o Cauã configurou para mim e atualizei todas as minhas senhas. A partir de agora, se ele quisesse chegar perto da minha porta, ia precisar de mais do que uma batida. Ia precisar de um pingo de decência. 2 dias depois, entrei num site social antigo onde eu tinha me cadastrado anos atrás, feito para mulheres da minha idade, mas onde nunca postei. Usando um novo nome de usuário, fiz meu primeiro post público. Aos 60, meu marido me humilhou, minha nora me deu um tapa e meu próprio filho me chamou de peso, mas agora tenho minha casa, meu jardim, meu nome e meu dinheiro. Me afastar deles não me deixou vazia, me trouxe de volta para mim mesma. Se você ainda está esperando, pergunte-se o que exatamente está esperando. Stella M. Não esperava que muita gente visse, mas em 3 dias já tinha sido compartilhado mais de 1000 vezes. Os comentários não paravam de chegar. Uma mulher escreveu: você é o motivo de eu ter pedido divórcio hoje de manhã. Outra disse: vou imprimir sua frase e colar na geladeira. Algumas heranças se ganham com respeito. Lendo aquelas palavras, ouvindo aquelas histórias, percebi uma coisa: eu não estava sozinha. Só dei voz ao que tantas mulheres tinham medo, cansaço ou condicionamento demais para dizer em voz alta. Algumas semanas depois, saquei uma pequena quantia da minha poupança pessoal e fui até o escritório de matrículas da Escola de Design Floral da cidade. A recepcionista sorriu, gentil. Quer aprender a fazer arranjos para decoração de casa? Devolvi o sorriso. Não, quero aprender um pouco da vida por mim mesma. Ela piscou, depois sorriu largo. A melhor resposta que ouvi na semana. De volta para casa, coloquei uma placa nova no centro do meu jardim, feita pelo próprio Cauã. Dizia: só é bem-vindo quem traz paz. Naquele ano, fiz 65 anos. Se me perguntarem se me arrependo de algo, digo que sim. Claro que sim. Me arrependo de ter aprendido a aguentar cedo demais e de ter me afastado tarde demais. Mas, graças a Deus, não era tarde demais. Minha vida agora é incrivelmente simples. Acordo, faço um café puro, colho rosas frescas do jardim. À tarde, visito a biblioteca municipal e folheio revistas. Às vezes, passo numa floricultura e compro um pequeno buquê de tulipas. À noite, sento no meu jardim, ouvindo o vento sussurrar no bambu.
Vejo os peixinhos dourados fazendo ondas na água, sem interrupções, sem ordens, sem culpa. Não sou mais a mãe do Lucas, não sou mais a esposa do Jair, não sou nada da Elisa. Sou Estela, uma mulher que finalmente vive com o próprio nome. Lucas nunca mais me procurou. Ouvi que a Elisa tentou voltar para o antigo emprego no ginásio. Foi recusada por questões de reputação. Não sei se o vídeo vazou ou se ela simplesmente se sentiu culpada. De qualquer jeito, agora ela sabe. Nunca mais vai me controlar. E o Lucas ficou em silêncio. Talvez tenha percebido que eu falava sério. A resposta final dos dois foi o silêncio. Um corte limpo e afiado. E eu não me senti triste, porque quando mais precisei deles, eles olharam para o lado. Agora finalmente entendo. Só porque alguém compartilha seu sangue, não significa que é sua família. Família é quem te levanta quando você cai. Quem está na sua frente, não atrás. Alguém como o Cauã. Naquele dia, enquanto replantávamos no jardim, ele perguntou: Tia Estela, já pensou em se apaixonar de novo? Ri, enfiando a pá na terra. Para falar a verdade, não. Minha vida agora é mais feliz que a de muitos casamentos que conheço. Ele inclinou a cabeça com um leve sorriso. Então, como você se sente olhando para trás? Pensei um momento e respondi. Nas primeiras décadas, fui como um rio calmo, fluindo para onde me mandavam. De agora em diante, quero ser uma cachoeira. Ele riu. Lembre-se, quando uma cachoeira despenca, assusta muito quem finge estar calmo na margem. Devolvi o sorriso. Que se assustem, foram eles que acharam que eu nunca ia me mexer. Mais tarde, naquele mês, o Centro de Idosos da cidade me convidou para dar uma palestra. O tema era como me reencontrei. Subi naquele pequeno palco, diante de uma sala cheia de mulheres, e disse, minha primeira frase. Minha nora me deu um tapa. Meu marido disse que eu estava fingindo, e meu filho me mandou parar de fazer cena. Então chamei a polícia, me mudei e cortei eles da minha vida. O resto da minha vida é meu, só meu. Houve 1 segundo de silêncio. Depois, a sala explodiu em aplausos altos e vibrantes.